faço um estudo aqui e hoje eu vou trazer para vocês um estudo muito bonito, que eu achei muito bonito e gostei muito de fazer. Então, eu não sei, além das Patrícias, minhas amigas que estão ali, quem mais está vindo aqui pela primeira vez? Sem ser a Valda também. Então, meninas, aqui a gente faz o estudo do Evangelho. Eu estou aprendendo a estudar o Evangelho de uma forma muito rica para mim, que é trazer as palavras de Cristo para a nossa vida no dia a dia, na nossa prática. O que as palavras do Evangelho, como que nós podemos senti-las e interpretá-las para a nossa vida. E hoje eu trouxe a passagem de Zaqueu. E para fazer esse estudo, eu utilizei outra coisa. Vocês vão já exercitar a paciência. Eu estou um pouquinho rouca, com um pouco de tosse, então pode ser que durante coisas aconteçam, mas acho que não vai acontecer não, porque a Madá me deu um chá poderoso agora, que já senti que minha voz melhorou bastante. Para fazer esse estudo, nós utilizamos a sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Carlos Pastorino é aquele que fez aquele livro Minutos de Sabedoria. Vocês conhecem, que a gente abre uma página assim, com uma mensagem bacana? E o Carlos Pastorino é um profundo conhecedor do Evangelho e trouxe uma interpretação para mim, é muito maravilhosa, muito diferente, porque ele traz a aplicação do Evangelho na vida prática. E eu usei também um capítulo do livro Boa Nova, que também tem a passagem de Zaqueu, que a gente estudou aqui às sextas-feiras, esse livro, que é maravilhoso, esqueci de trazer. É um livro que eu sugiro demais, assim, ele traz as passagens do Evangelho de uma forma leve, gostosa, ditada pelo espírito de Humberto de Campos e o Chico Xavier, que escreveu as palavras de Humberto de Campos desse livro. E além disso, eu coloquei também uma pitada das minhas reflexões, das minhas próprias reflexões, que eu realmente estou virando uma aprendiz do Evangelho, assim, de uma forma muito gostosa. Então, como é de praxe, nós vamos ler o trecho de Lucas, e eu vou pedir para vocês me ajudarem para não ficar chato, né? Quem começa? E tendo entrado, Jesus atravessava Jericó. E eis um homem de nome chamado Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e rico. E procurava ver Jesus quem era, e não podia, por causa da multidão, porque ele era baixo de estatura. E correndo à frente, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquela rua. E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. E desceu às pressas e o hospedou com alegria. E vendo-o, todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se com um homem desorientado. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que a metade de meus bens, Senhor, dou aos mendigos. E se defraudei alguém em algo, restituo quadruplicado. Disse então Jesus: hoje aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdido. Vocês querem ler mais uma vez? E tendo entrado Jesus, atravessara Jericó. E eis um homem de nome chamado Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e rico. Procurava ver Jesus quem era, e não podia, por causa da multidão, porque ele era baixo de estatura. E correndo à frente, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquela. E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua
E desceu às pressas e o hospedou com ele. E vendo, todos murmuravam, dizendo, entrou para hospedar-se com um homem desorientado. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que a metade de meus bens, Senhor, dou aos mendigos, e se defraudei alguém em algo, restituo quadruplicado. Disse-lhe então Jesus: Hoje aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdido. E para ilustrar, eu trouxe um desenho com essa passagem. É uma passagem para crianças, adoro esses desenhos, as passagens bíblicas. Jesus estava passando por Jericó, onde um homem chamado Zaqueu morava. Ele foi encarregado de recolher os impostos e era muito rico. Jesus seguia por seu caminho e Zaqueu queria ver como ele era. Mas Zaqueu era um homem baixo e não conseguia ver por cima da multidão. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Quando Jesus chegou lá, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça, eu quero ficar com você hoje. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar: Este homem Zaqueu é um pecador, e Jesus está indo para casa comer com ele. Mais tarde naquele dia, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e agora vou pagar 4 vezes mais para todo mundo que eu já enganei. Jesus disse a Zaqueu: Hoje você e sua família foram salvos, porque você é o verdadeiro filho de Abraão. O Filho do Homem veio procurar e salvar as pessoas que estão perdidas. Muito bom, né, gente? O desenho ilustra, clareia a passagem, né? Muito gostoso. Então, só contextualizando, neste momento que Jesus está em Jericó, o que aconteceu antes foi a cura do cego. Bartimeu, né? E aí, em seguida, aconteceu essa passagem de Zaqueu. E Zaqueu, em hebraico e em grego, significa o justo, aquele que é justo, aquele que é puro. E ele era um chefe prestigioso na sua cidade, era um homem rico e enérgico e de baixa estatura. E naquela época, os coletores de impostos, eles não eram muito amados, né? Eles eram mal vistos como judeus, aqueles que exploram o povo. E apesar dele ser um homem justo e puro, né? Que é baixo. Ele não era tão querido assim. Vocês viram o burburinho, né? Na hora que Jesus fala que vai se hospedar na casa dele. Olha que figura bonita essa. E Zaqueu, ele procurava ver Jesus quem era, e ele não podia por causa da multidão, porque ele era baixo de estatura. Zaqueu estava ansioso, alegre de conhecer esse homem, ele sentiu o magnetismo de Jesus e ele foi com alegria para encontrar Jesus, só que ele não conseguia enxergar, porque ele era de baixa estatura. E por que Zaqueu não podia ver Jesus? Que eu acabei de dizer, né? Ele não podia enxergar, que ele era de baixa estatura e tinha o quê? Um tantão de gente na frente dele, maior do que ele, não é isso? E aí eu fiquei pensando, aí já é a parte da minha reflexão. Eu falei, o que é que me impede, qual que é a multidão que me impede de ver Jesus? Qual que é a multidão que impede de vocês de ver Jesus? A minha inferioridade.
inferioridade, assim. Quando fala da baixa estatura, fala do inferior mesmo, então está mais ligado nos inferiores. Então, estar no mundo, ser do mundo, ser do mundo, né? Tá com todos esses valores terrenos junto com a gente. Bacana. Vocês ouviram o que a Luciana disse aí atrás? Beleza. Quem mais, gente? Qual que é a multidão que impede vocês de ver, de encontrar Jesus, o Cristo em terra? As barreiras que eu mesmo coloco, né? Meu nível de consciência. Como ela falou, que é mais baixo dessas paredes que eu mesmo crio, que eu fico brigando com elas assim e me impede de ver a clareza. Multidão de pensamentos. Isso mesmo, multidão de pensamentos. Quem é a multidão? Isso que vocês todos falaram. A mente, a multidão contínua e constante de pensação na minha cabeça, né? Aquilo que me limita, o que me faz sentir inferior? É o ego, é a minha parte egóica, a parte humana. Então eu fiquei pensando nisso, falei, olha só, né, o que me afasta, o que dificulta o meu acesso para a iluminação, né, Luciana? Para chegar para a luz. Porque talvez também a ligação material é tão grande, né? Deus nunca é prioridade, né? Prioridade é na hora que você está sofrendo. Antes de sofrer, tem várias coisas materiais que chamam mais atenção, porque isso exige uma concentração, exige uma disciplina, né? Exige uma aceitação de várias coisas que o homem às vezes não quer, né? Não é que ele não está preparado, ele não quer. Nós vivemos uma vida muito materialista, né? E muitas vezes, na correria do dia a dia, a conexão espiritual, a minha conexão com a consciência mais superior, fica deixadinha de lado, né? Tem toda a razão, é isso mesmo. E aí a Luciana já disse um pouquinho para nós, qual o simbolismo que nos traz falar no texto da baixa estatura de Zaqueu? A Luciana falou um pouquinho, representa um pouco assim o meu sentimento, às vezes de inferioridade, de menos-valia. O que mais? O que passa para vocês assim? Porque o evangelho que eu estou aprendendo, que tudo tem um significado. Assim, eu posso sentir o evangelho, sentir as palavras ali e trazer um significado para mim. Então, cada palavra, quando ele fala, eu vi que está enfatizado lá a baixa estatura de Zaqueu, o que significa isso? Que simbolismo que tem esse? O que é uma mente dominada pelo ego, preenchida de incessantes pensamentos, com variadas emoções, ondas baixas, sobe, desce? Ela está conectada com vibrações baixas ou vibrações elevadas? Baixas. Baixa vibração. Pois é, não é? Tem tudo a ver com o que a Luciana trouxe para nós também. Então, quando eu estou nessa turbulência mental, nessa tagarelice, na discussão dentro da minha cabeça com as coisas materiais, ou às vezes até não materiais também, isso me distancia, me faz ficar mais desconectada. E quando eu estou conectada com baixa vibração, eu me sintonizo com energias menos elevadas. Não é assim? Vocês percebem isso? Então, se eu estou irritada, tudo no meu dia, eu vou atrair, eu atraio até situações. Sabe aquele dia, vocês já assistiram Um Dia de Fúria com o Michael Douglas? Quando eu me conecto com uma energia de baixa vibração, tudo acontece. Não é assim? Então, tá tudo errado. Né? Tudo, assim, vem todas as oportunidades para eu ver, para eu me conectar. Opa, peraí, se eu estou desconectada, eu vou passar o dia do cão, igual do Michael Douglas.
Aí ele diz assim, e correndo à frente, ele estava muito animado, Zaqueu, muito alegre, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque Jesus estava para passar por aquela rua. Então Zaqueu estava muito motivado, mas como ele era de baixa estatura, ele ainda não estava tão conectado com elevadas vibrações, ele precisou subir num sicômoro. Vocês sabem o que é um sicômoro? Uma árvore parecida com uma figueira. Só que parece que a figueira ela é mais baixinha ainda que o sicômoro. Então ele precisava de uma árvore um pouquinho mais alta para ele poder enxergar. Então Zaqueu queria muito ver Jesus. E para isso ele subiu. Esse aqui é um sicômoro, é foto de um sicômoro. Tá a luzinha desse negócio, né? Então, e por que subir no sicômoro? Para elevar suas vibrações. O mais legal é que o sicômoro é uma árvore bem frondosa, substanciosa e tem raiz. Sim, é uma árvore que foi semeada, que cresceu e tornou-se frondosa. Não sei se é frutífera, se não é, isso eu não pesquisei, né? Mas olha que bonita que é. Aguenta, dá sustentação, né? Certamente se não tem frutos, tem flores, ou, né? É uma árvore rica que sustenta e dá sustentação. Então, muitas vezes, se eu estou com as minhas energias um pouco baixa, eu vou precisar de uma ajuda. Eu vou precisar subir para elevar as minhas vibrações. Zaqueu reconhece sua pequenez com humildade. Vocês lembram que semana passada o Gilberto falou pra gente o que era humildade? Como é que ele conceituou? Quem lembra? Ser aquilo que eu sou. Ser aquilo que eu sou e... reconhecer o quê? As minhas limitações. Então, se eu sou humilde, humildade tem a raiz da palavra humus, que me liga à terra. Humus, terra, colocar os pés no chão, realidade e reconhecer quem eu sou e reconhecer as minhas limitações. Zaqueu reconheceu as limitações dele. Eu com a minha baixa estatura, eu não consigo ver Jesus. Então eu vou pedir ajuda ao sicômoro e vou elevar-me para encontrar Jesus. Olha que coisa linda isso, não é? Achei lindo demais essa passagem. Essa maneira de agir, elevar-se por ser pequeno. Então eu reconheço minha pequenez. Traduz o seu desejo ardente do encontro. Isso significa que eu só vou a esse encontro se eu quiser ardentemente, não é? Para encontrar Cristo, precisa da vontade, do meu querer. E Zaqueu quis muito. Na passagem relata, e no livro Boa Nova descreve a cena, ele sai correndo para encontrar Jesus. Então eu preciso também, além de reconhecer minhas limitações, sem me sentir com humildade, mas sem me sentir inferior, não é isso que está sendo dito, né? Não é menos-valia, não é sentimento de inferioridade, é reconhecer as minhas limitações, a minha pequenez. E além disso, a vontade de ter esse encontro. E eu achei também que subir no sicômoro é pedir ajuda. Vocês acham que esse caminho, vocês conseguem fazer isso sem auxílio? Sem ajuda? Não. Eu também não. Então, muitas e muitas vezes eu preciso subir no sicômoro. Muito bem, É muito interessante isso.
porque aí eu preciso ser humilde e recorrer ao auxílio que está à minha disposição. Vocês estão aqui hoje. Isso aqui não é um auxílio que a gente vem buscar? Né? Estudar o Evangelho, vir aqui ouvir as pessoas que fazem o estudo, internalizar, sair daqui levando alguma mensagem para refletir em casa e quem sabe, além do refletir, praticar. Né? E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. Vocês já imaginaram? Nossa. Cristo falando com você, desce daí. Desce daí o quê, gente? Desce de onde? Da vaidade, do ego, da arrogância. Desce daí e vem encontrar comigo, que hoje eu quero encontrar com você no seu coração. Olha que coisa mais linda. Então, quando Zaqueu apresentou sua disponibilidade, que ele estava ali completamente entregue, disponível para Jesus, né? Humilde, elevando suas vibrações quando subiu no sicômoro, ocorreu a conexão dele com a energia de Cristo. Cristo olhou nos olhos dele e ali acontece a conexão. Olha que cena linda, mas para isso precisou do reconhecimento, da pequenez, da humildade, da vontade de querer encontrar Cristo. Zaqueu desceu então do turbulento mundo mental, humano, desapegou-se das mazelas humanas e abriu-se para Cristo Jesus. Isso é o que essa passagem vem nos ensinar. Como que eu posso, porque todos nós podemos fazer esse mesmo caminho, esse mesmo percurso de Zaqueu. Hoje me hospedarei em tua casa. Isso é muito forte, não é? Qual que é a minha casa, gente? Meu coração. Nada vale tanto em nossa vida, isso é do pastor Nilo. Nada vale tanto em nossa vida do que quando a voz interna diz aos ouvidos de nossa alma: hoje me hospedarei em tua casa. Quantas vezes vivenciamos esses momentos de conexão com a voz interna que existe em todos nós e que a mente turbulenta nos impede de ouvir? Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez na vida essa voz interna e sentiram o coração palpitar de alegria com a conexão. Quando a gente deixa as emoções fluírem, né? O coração falar, tirar a mente, deixar fluir as emoções, a gente está entregue. Quando eu tiro a mente turbulenta, aí eu abro a possibilidade de ouvir a minha voz. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre intuição. Vocês lembram? Várias e várias vezes, né? Nós já falamos sobre a voz interna, o Cristo interno, a nossa intuição, de ter insights. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu elevar as minhas vibrações. Se eu fizer a conexão com Deus, com o Cristo interno que há em mim. Facinho, né, gente? Eu tenho certeza que deve ter alguns momentos. Todos nós temos essa possibilidade. Não é mesmo? Em alguns momentos que eu falo assim, nossa, ainda bem que eu estudei a minha vozinha, aquela vozinha que fica falando comigo. E vai contra essa. Isso eu tenho certeza que vocês têm mais experiência ainda. De ir contra essa vozinha. Como é que é? Não, deixa eu ver. Quem falou? Mas disse uma outra, ano passado, nessa palestra. Né, eu escuto, a vozinha vem e fala assim, olha, faça assim, assim, assim.
Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou fazer esse assim. Mas acho que isso não vai dar certo não. Mas eu não tenho tempo para isso. Mas isso é bobagem da minha cabeça. Mas quem é que está me falando uma coisa dessa? Mas comigo isso não é possível. E vocês conhecem a PNL, que é a programação neurolinguística? Na PNL eles falam que o mas invalida o que veio antes. Então eu falo, nossa, eu vou fazer esse caminho que é muito legal. Mas e se eu for para lá? E talvez for melhor. A vida está me trazendo para cá, mas eu quero ir para cá. Aí invalida o que a vozinha nos disse. E vendo, todos murmuravam, dizendo, entrou para hospedar-se com um homem desorientado. Lembram da cena no filminho dos murmúrios? Né? Os próprios, no livro Boa Nova, os próprios discípulos, eles ficam assim, mas como assim? Eu vou trazer isso para nós. Os discípulos, isso aqui eu tirei do livro Boa Nova, os discípulos ficam nesses questionamentos. Porque eles aprenderam com as lições de Jesus que tinha que negar a riqueza. Só que os discípulos, eles estavam levando isso super ao pé da letra. Então, quando Jesus escolhe ficar na casa de um homem rico, eles é que ficam desorientados, né? E começam a fazer esse monte de perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde, sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? O que vocês acham? Como é que vocês respondem essas perguntas? Julgamentos, crítica, condenação, preconceito, inveja, né? Afinal de contas, ele era um judeu que coletava impostos. Então, como que Jesus escolhe um homem desse ficar numa casa de um homem rico, ao invés de ficar numa casa simples, numa hospedagem simples? Olha a resposta. Gente, eu transcrevi porque o negócio é bonito demais. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, aqueles que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Essa foi a resposta de Jesus para os discípulos. E aí eu me vi em algumas situações. Em quais dessas situações que você se vê? Nas duas. Ora numa, ora na outra. Mais na primeira, mais de vez em quando na segunda. Eu fiquei olhando isso aqui. Atira uma moeda dourada ao faminto que passa procurando livrar-se de sua presença. Esses dias eu fiquei pensando, quanta gente tem chegado perto de mim pedindo ajuda de dinheiro. Gente, mas é sem parar. Sem parar. R$2 todo dia, R$2 aqui, R$2 ali. 1,50, as pega as moedinhas e dá. É muito fácil fazer isso. É muito fácil. Eu fiquei questionando, por que será que tanta gente está chegando perto de mim pedindo ajuda de dinheiro mesmo? Outro dia um pediu para comprar comida, eu estava saindo do restaurante, comprei comida. Outro dia eu estava saindo da padaria, comprei leite. Mas isso é muito fácil.
E muitas vezes eu confesso para vocês que eu saio daqui e dou logo R$1, R$2, porque o homem é chato. E vem o julgamento. Olha a paciência. Olha a paciência. Né? É terrível isso. Assim. Falei, pô, eu dou de má vontade para ficar livre do homem. Né? Tudo bem, assim, quem é? Não justifica. Mas eu dou um trocadinho lá, mas o homem é um chato, né? Então, com tudo que falou. Isso, exatamente. E aí eu fico aqui, ó. Eu fico aqui também. Eu estou buscando isso daqui. E aí eu fiquei pensando o seguinte, eu também, isso que Jesus está dizendo, eu também vou valorizar todos os atos, as pequenas atitudes, o exercício da bondade, da generosidade, da amorosidade, que também faz parte da minha vida. Não é só o outro lado. Por isso que alguns falaram, às vezes eu estou lá, às vezes eu estou cá, eu também. Olha isso. É necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem nosso irmão? Então os discípulos, não só os discípulos, como as pessoas que estavam lá, estavam julgando, porque Jesus foi se hospedar na casa de um judeu coletor de impostos. A quantidade de julgamento que eu faço, então quando eu falo, mas o homem é chato, mas ele é meu irmão, ele é filho de Deus, ele é chato, mas ele é meu irmão. Ele é filho de Deus tanto quanto eu. Então uma pessoa dessa que aparece na minha vida, aparece para me despertar e fazer praticar o que eu estou aqui estudando junto com vocês. Ele fala assim, ele é filho de Deus, necessitado, com tantas necessidades quanto eu, outros tipos de necessidades, porque a gente tem essas diferenças, mas não vês o homem, nosso irmão. Ele disse isso para os discípulos. Por que vocês estão vendo só a parte que vocês estão julgando e criticando? E aí, nesse momento, os discípulos, principalmente Filipe e Simão Pedro, aí eles passam a compreender, falam com Jesus, agora eu estou compreendendo, porque eu achava que, eles falam no livro Boa Nova, eu achava que a gente tinha que condenar todas as riquezas. E isso não é verdadeiro, isso não é real. Não é porque uma pessoa tem posses que ela não é boa, não é só os pobres que são necessitados, todos são necessitados. Não só de coisas materiais, mas de coisas que enriquecem a alma, né? Então, somos todos irmãos. Praticar isso, gente, é um belo desafio. Um belo desafio. Todos somos irmãos. Aquele que eu julgo, aquele que eu critico, aquele que é um desafeto para mim, né? Aquele que é um chato, aquele no meu trabalho que eu tenho dificuldades, aqueles na família, então, essas pessoas são um presente de Deus, um presente de Deus para o meu crescimento. Abençoados. Abençoados. Os maiores professores e mestres da nossa vida estão dentro de casa. Porque são com esses que eu perco a paciência mais fácil, que eu me irrito mais fácil, que eu descarrego as dificuldades do dia a dia. Sou só eu, gente, ou vocês também? Não. Ah, bom. Você a Santa André. É muito aprendizado. Olha que lindo, mas que ele diz, aí Jesus diz, sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. O que vocês entendem dessa frase? Vou ler de novo. Sim, amigos,
ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres. Mas bem-aventurados... Remete um pão igual esse, vou te falar. Não, delícia. Mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades ao movimento da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. O que vocês entendem disso? Eu posso disponibilizar todos os meus talentos a serviço de Deus. Toda a riqueza está dentro de mim, não é material só. Tem a minha riqueza de talentos, que ela está disponível para que faça isso. Falou tudo. Todas as riquezas. Qual que é a sua riqueza? Você pode dar. Vai pensando. Qual é a sua riqueza que você pode oferecer? Pensem nisso. Qual que é o amor, a paciência, o que mais? Luciana tem uma boa. Luciana é alegria. Alegria, sorriso, a risada dela. O que mais? Alguém fica mais aí? A compreensão, compaixão, paciência, caridade, aceitação do outro, aceitação da situação que a vida apresenta para mim, exemplo, fraternidade. Olha quanta riqueza, gente. Quem mais? Ouvido. E o que é um bom ouvido? Hã? O que é um bom ouvido, gente? Escutar sem julgar, com a mente limpa, com o coração limpo, atenção, dar atenção ao outro. Mas pode começar a praticar. Vai, pelo menos uma vez por dia, deixa eu ouvir, olhando nos olhos do outro e apenas ouvir, com o coração limpo, com a mente limpa. Olha só o que nós já listamos aqui. Então, sim, bem-aventurados aquele que pode dar algo material, mas nós podemos dar muito mais do que isso. Então, achei assim, infinitas possibilidades aos movimentos da vida. E o mundo é um grande necessitado, não é o meu umbigo que é um grande necessitado. O mundo, nosso planeta, no momento que a gente está vivendo, que é um momento que nós precisamos trazer muito amor e compaixão. Não é assim? Aquele que é puro, Zaqueu, demonstra desprendimento e desapego, bondade e generosidade, coração puro. Jesus chama ele do servo bom. Você é um servo bom, porque tem um coração puro. É um coletor de impostos e é um servo bom. Então, gente, valorizemos todos os atos de benevolência, generosidade e amorosidade praticados no dia a dia, seja qual for a situação. Nós temos infinitas possibilidades de exercitarmos e praticarmos isso. E outra coisa, Lili, ninguém é só mal ou só bom, né? Então, como temos esses dois lados dentro da gente, mesmo que algumas coisas não sejam boas, quem é que é completamente bom? Os iluminados, né? Aqui, ó, um exemplo. A iluminada, irradiando luz dourada em volta dessa mesa. Espírito
Já que a Denise está aqui, né? Quem é completamente bom dentro deste salão? Levanta a mão. Quem é completamente mal dentro desse salão? Ninguém. Todo mundo tem a luz está lá. Está dentro de cada um de nós. Então, gente, eu fiquei pensando muito nisso, assim, nessas palavras maravilhosas. Leiam esse livro, chama Boa Nova. Ele é espetacular para estudar o Evangelho. É maravilhoso. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, gente, eu quero construir durante o meu dia, mesmo que sejam, a princípio, vistas como pequeninas atitudes, mas eu a praticar, eu chegar e dar bom dia de verdade, olhar nos olhos de quem estou dando bom dia, sabe? Ver a pessoa, olhar, sabe? Enxergar o outro. Isso são, eu acho que daí nós podemos começar a praticar, sair da baixa energia, das vibrações menos elevadas para eu subir no sicômoro, né? E elevar minhas energias. Cristo hospeda-se na casa, no coração de qualquer pessoa indiscriminadamente. Todos nós temos acesso à energia crística. Todos. E qual é a energia crística? Quem? Fala mais alto. Energia do amor. Energia do amor. Ela está acessível para todos nós. Preciso só abrir meu coração para isso. Então, Cristo está aí, ó. Toque, 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 toque. Deixa eu entrar. Nossa, já estou chegando no fim. O que eu aprendi com essa lição, gente? O que nós precisamos para nos conectarmos com essa energia crística? Disso tudo aqui que a gente foi conversando. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Elevar os nossos pensamentos, a nossa energia. Elevar os pensamentos, a energia. Buscar uma sustentação firme, uma base sólida. Buscar uma sustentação firme, uma base sólida. Quando for necessário pedir ajuda. Isso. Ter humildade para reconhecer as nossas dificuldades. Ser perseverante. Ser perseverante. Porque na hora que a gente cair, levantar e seguir adiante. Ser humilde, aceitando minhas limitações, aceitando quem eu sou. É isso mesmo. Querer receber. Querer receber, né? O que você diz, Graça? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Começar realmente a compartilhar o que a gente tem de bom dentro. Compartilhar aquilo que nós temos de bom dentro da gente. Muito bem. Coragem, né, para poder se soltar, né, quando chegar mais perto de Deus. Coragem para chegar mais perto de Deus. Por que às vezes falta essa coragem em nós, hein? Ego, medo. O mas. O mas. Orgulho. Cabeça povoada de pensamentos. Eu acho que muitas vezes eu não mereço. Não acredita, né? Não acredito, sentimento de menos-valia. Entregar e confiar. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Então existem algumas condições. Nunca mais eu vou falar mais. Pois é. Você sabe o que a gente fala no lugar de mas? E. Não é mas, é ir. Eu quero ir para esse caminho e eu tenho infinitas possibilidades, não é mais. Teve uma coisa que eu aprendi com você, que há um tempo atrás, que você estava falando justamente dessa parte de intuição. O que é a vozinha interior, o que é a intuição? Aí você falou assim, é tudo aquilo que eu penso antes da vírgula, isso, antes do mas.
Isso mesmo. Eu nunca mais fiz A intuição é até onde vai a vírgula. Se colocou o mas depois da vírgula, a vozinha, ó, foi embora. É isso mesmo. Então nós temos. A segunda frase é A segunda frase apaga, só fala. A segunda frase apaga, não tem mas. Tem ir na minha vida e não mas. Vocês vão lembrar disso pro resto da vida a partir de hoje, não vão? Vamos. Então nós temos algumas condições para acessar o Cristo interno dentro de nós. A primeira que eu vou citar aqui é purificar o coração. O que é purificar o coração? Vocês já falaram um pouco. Elevar as nossas vibrações. Nós pensamos muita coisa que não serve para nada durante o dia, à noite. É muita tagarelice mental. Eu aprendi com a Lena, a diminuir a quantidade de coisas que eu falo. A prestar atenção na minha necessidade de justificar tudo quanto há na minha vida. Atrasei porque o pneu furou na esquina da rua tal, com a tal, blá, 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 blá. E vou me justificando, contando a história nos mínimos detalhes. Aí eu comecei a prestar atenção nisso e diminuir a minha necessidade de ficar justificando tudo que se passa na minha vida. Observem isso. Observem. Ah, mas tal coisa não está boa. A Silvânia vai ter uma história imensa para contar por que não está boa assim. Isso não vai. Isso não vai. Então, purificar o coração. Aceitar a realidade também. Aceitar a realidade como a vida apresenta ela para mim. No momento. Naquele momento. Se a realidade é essa, eu vou me alinhar com a verdade da realidade que se apresenta para mim. Isso é libertador. Então eu vou purificar o meu coração, primeiro tirando esse caminhão de coisas, de poluição mental, respirar e me conectar a bons pensamentos, a trazer mais positividade para minha vida. Eu purifico o coração no meu ato bondoso e generoso, começando por mim mesma, que se eu não fizer isso comigo, eu não tenho para dar para o outro. É usar o meu lado bom para aceitar o meu lado ruim. Sim, acolher o lado sombra e luz, né? Bom e mal, viver na Não é sombra ou luz, é sombra e luz. Isso mesmo. É viver na verdade. Viver na verdade quem eu sou. Eu sou sombra e luz. Só que antigamente eu não queria ser sombra. Só queria luz, iluminada igual a Andréia. Eu já passei pela sombra. Mas eu preciso da integração. Como é que chama aquele filme lindo? Você nunca passou por ela? Da integração da sombra? Poder das Trevas. Poder das Trevas. Gente, assista esse filme. Ele parece um filme bobinho, mas ele é maravilhoso para trabalhar isso. A integração da sombra e luz. É uma tradução muito ruim também. Mas ele é lindo, lindo. É fácil de achar. Então eu vou purificar o meu coração, me conectando a boas vibrações, elevando a minha energia, praticando amorosidade, mas não se esqueçam, comecem por vocês mesmos. Comece por mim mesmo, senão não tem para dar. Não tem para dar. Vai ficar uma coisa que não é verdadeira. Se perdoar mais, né? Se perdoar mais, se aceitar, acolher, é como você disse. Como é que você diz? Geraldo. Geraldo, como o Geraldo disse. É o ir, né? Conhecer nossa pequenez. Só posso conhecer minhas limitações como? Autoconhecimento. Não
Não tem jeito. E para o autoconhecimento eu preciso necessariamente subir no sicômoro, pedir ajuda. Porque eu não consigo me conhecer se não for através das outras pessoas. Quando eu disse para vocês que os nossos melhores professores estão dentro de casa, na nossa família, essas pessoas nos dão mais oportunidades de eu me conhecer. Porque se alguém que eu moro com essa pessoa me faz alguma coisa, de repente ela me faz algo que tira de mim o pior que existe em mim, eu reajo com a minha braveza, fico com raiva, e às vezes tenho reações que eu nem sabia que eu tinha. Então essa pessoa me possibilitou conhecer uma parte de mim. Vocês já viveram essa experiência?